sobre o livro Horário de Verão, escrito pelo autor Everaldo Rodrigues. O Everaldo Rodrigues tem um canal aqui no YouTube chamado Estante Etérea, vou deixar linkado aqui no box de descrição. Os livros em formato e-book vocês encontram na Amazon e em formato impresso no Clube dos Autores. Vou deixar todos os links aqui no box de descrição. Eu recebi esse livro do próprio autor, tem até uma dedicatória aqui. E aqui você tem uma história de terror. Na verdade, o Everaldo ele escreve histórias de terror. O livro conta a história de 3 adolescentes, pré-adolescentes por volta dos seus 12, 13 anos, que é o Carlos, o Paulo e o Samuel. O Paulo, ele é o narrador da história, ele é aquele menino mais centrado nas coisas que estão acontecendo. O Samuel é aquele típico menino gordinho, medroso, mas que sempre nos surpreende. E o Carlos é o menino problemático, no caso aqui da história. O Carlos perdeu os seus pais muito cedo num acidente de carro e ele vive com a avó. E essa avó, que é a Dona Mônica, ela começa a ficar um pouco estranha. Começa a ter umas atitudes estranhas, falar coisa com coisa. Enfim, os meninos, o Paulo com o Samuel, que sempre frequentam a casa do Carlos, eles acabam presenciando aquilo. A aparência física dela também fica estranha. E como ela já é uma pessoa assim de muita idade, a primeira impressão é que a Dona Mônica está ficando muito doente. E eles acabam ficando assim com uma certa pena do Carlos, porque o Carlos é um pré-adolescente, tá na melhor fase da vida dele, aquela fase da adolescência mesmo, enfim, de jogar bola, videogame, a escola tal, e as coisas andam muito complicadas e eles não têm parente algum, então o Carlos que tem que cuidar da avó. Acontece que chega ali um momento, que o Paulo começa a questionar o Carlos, olha, tem que levar tua avó no médico e etc. Só que o Carlos já percebe que a avó não está doente, não é um problema de saúde, e sim porque tem alguma coisa dentro dela. E é exatamente isso que o Carlos comenta com o Paulo, que existe alguma coisa ruim dentro dela. Até que eles acabam, principalmente o Paulo, acaba se tocando de que se trata um demônio, que a avó, que a Dona Mônica está possuída. Isso não é um spoiler, isso está na sinopse do próprio livro. Mas o que é interessante é o que irá acontecer dali em diante. A Dona Mônica sempre foi uma mulher de contar histórias. Então, quando os 3, o Samuel, o Carlos e o Paulo se reuniam ali na casa do Carlos, para jogar videogame, enfim, na hora do café, que ela fazia aquela mesa, com bolo, café, etc., ela começava a contar histórias. Ela conta uma história específica para eles, chamada Uma História de Bruxa, que aqui no livro você tem a parte 1 e a parte 2, que é narrado pela Dona Mônica. E nessa história de bruxa, ela conta o seguinte: existia uma vila, um vilarejo, num local específico, e tinha uma senhora, uma mulher, que ela, uma senhora não, nessa época ela não era uma senhora, mas tinha uma mulher que ela vivia nesse vilarejo, mas assim, um pouco afastada do vilarejo. É como se fosse no topo, de um lugar um pouquinho mais alto. Ela morava sozinha naquela casa e ela era cigana, ela já tinha uma descendência de cigana. Então, aquele vilarejo eram de pessoas assim muito supersticiosas, muito católicas, aquela coisa toda, e chamavam aquela mulher de bruxa, que ela era uma bruxa, que ela tinha pacto com Satã. E essa mulher, ela nunca teve nenhum tipo de envolvimento com ninguém daquela cidade, absolutamente ninguém. Ela só ia para a cidade para comprar mantimento e voltava. E a ida dela ali na cidade paralisava todo mundo. Todo mundo ficava paralisado quando essa mulher chegava. Acontece que um dia, do nada, essa mulher aparece grávida. E aí, claro que as pessoas começam a falar que ela estava grávida do diabo, aquela coisa toda. Ela deu à luz a uma menina chamada Diana, que durante muito tempo ficou ali sem conhecer as pessoas da cidade, até que a mãe começou a levá-la ali para a cidade para comprar mantimento e etc. E ela começou a conhecer as pessoas. E ela achou muito estranho, as pessoas não olharem para elas, não cumprimentarem e tal. E até que essa Diana conhece um menino chamado Daniel, que ele tinha um problema, ele era defeituoso, ele tinha um problema físico.
e ele foi abandonado por todo mundo. Ele vivia ali acho que dentro da igreja, enfim, ele vivia morando no local lá porque falavam que ele tinha a maldição da bruxa, que era exatamente dessa mulher. E ninguém sabia, na verdade o próprio Daniel não sabia o que tinha acontecido. E ele acaba ali tendo uma amizade com Diana. E tem toda a história, tem o começo, o meio e o fim dessa história, né, que enfim eu não irei dizer aqui pra vocês. Mas essa história, ela tem uma relação com a Dona Mônica e esse demônio que está lhe possuindo. A grande questão do livro é por que Dona Mônica, né, foi possuída, de onde que vem esse demônio, por que que ele apareceu. Então, e tem um outro mistério que envolve o título do livro, que é Horário de Verão. Foi um livro que me prendeu do começo ao fim, porque você quer saber o que vai acontecer, você fica numa tensão muito grande. Ele foi um livro que ele me causou tensão, porque eles são praticamente crianças, tendo que lidar com o sobrenatural, pelo qual é totalmente desconhecido. Eles não têm como conversar sobre essas coisas com os adultos, e tem um motivo específico, mesmo com os policiais, que envolve uma investigação aqui, até mesmo com os próprios pais, né, da parte do Samuel e da parte do Paulo. Então eles ficam numa situação assim bem complicada, e só vocês lendo mesmo, e assim, ele causa tensão, muita tensão. É um livro muito bem escrito, e assim, eu já tinha expectativa em relação a esse livro, já estava com aquela expectativa, mas assim, superou as minhas expectativas. E a partir de agora, eu irei ler muitos autores independentes aqui no canal. E eu já tenho aqui no meu Kindle, deixa eu mostrar pra vocês aqui, os outros livros do Everaldo. Eu tenho aqui o Passeio Noturno, que é o volume 1, é este livro aqui. Tenho também o Passeio Noturno, volume 2, que é este livro aqui. Eu adorei a capa desse livro, eu gostei muito. E tenho aqui o livro impresso, Horário de Verão. Então vocês encontram na Amazon o e-book e no Clube dos Autores o livro impresso. Então fica a dica, no caso aqui do Horário de Verão, um livro de terror muito bem escrito, com uma história assim cheia de tensão, porque eu fiquei muito tensa durante a leitura. Então é isso, beijos pra vocês e até o próximo vídeo, tchau!